Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos estudar o conceito de matemática financeira, porcentagem e fator de correção. Prepare-se para a aula, separe seu material. Porcentagem. Conteúdo que relaciona uma grandeza a 100, representada em forma de fração ou em forma de porcentagem, forma de decimal, é a porcentagem. Por exemplo, a cada 100 pessoas consultadas, 25 gostam de política. Isso significa que 25 por 100, ou seja, 25%, gostam de política. Nós podemos representar essa porcentagem da seguinte maneira, usando a fração decimal 25 sobre 100, fração centesimal, o número decimal 0,25 ou 25%. Essas são as representações da porcentagem deste exemplo. Vamos lembrar como calcula a porcentagem. 20% de 60. Como eu faço esse cálculo? Eu faço 20 sobre 100, porque é 20%, então é 20 sobre 100, vezes 60. Então, eu vou multiplicar 20 vezes 60 e dividir por 100. 1.200 dividido por 100, 12. Basta cortar os zeros. Se eu quiser calcular 20% de 80, 20 sobre 100 vezes 80. 20 vezes 80 sobre 100, 1.600 sobre 100, 16, porque também é só cortar os zeros. 25% de 30. 25 vezes 30 sobre 100. 750 sobre 100. Agora, eu vou usar aquela propriedade de números decimais, né? De fração decimal. Eu tenho 2 zeros, eu ando 2 casas. Então, dá 7,50 ou 7,5. Porcentagem ou fator de correção para acréscimo ou decréscimo. O fator de correção, ou fator simplesmente, ele é um jeito fácil da gente calcular uma porcentagem num problema de acréscimo ou decréscimo. É comum a gente ver nas lojas de comércio essa tabela. E é fácil também confundir a porcentagem com o fator de correção. Então, geralmente, quando você vai fazer uma compra a prazo, o vendedor te mostra uma tabela de fator de correção daquela compra a prazo. E existe uma confusão, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês que um fator de correção de 1,01 não significa que você está sofrendo um acréscimo de 1%. Né, de 0,01, mas sim um acréscimo de 1%, tá? Então, sempre que nós temos uma unidade, né, um todo, é comum a gente representar a porcentagem usando número decimal ou fração. Então, vamos ver. O fator de correção 1, ele representa um acréscimo de 1%. E o fator de acréscimo vai ser 1, que é o 100%, mais 1, ou seja, eu vou multiplicar por 2. O fator de correção 0,01 significa que é uma porcentagem de 1%, 1 sobre 100. E o fator de acréscimo, ou seja, se eu quiser fazer uma compra com 1% de acréscimo de juros, por exemplo, eu tenho que multiplicar esse valor por 1,01. Se eu quiser calcular a porcentagem de 3%, eu tenho o fator 0,03. E o fator de correção vai ser 1,03, porque é 1 mais 0,03. E 50%, como é que vai ser o fator de acréscimo? Bom, 50% é o decimal 0,50. Então, o fator de acréscimo é 1 mais 0,50.
Repara que a gente sempre está somando 1 mais o decimal que representa a porcentagem. Isso sempre vai ocorrer com o fator de acréscimo, tá? Então, repetindo. Se eu quiser fazer um acréscimo de 1%, eu vou fazer 1 mais 0,01. O fator é 1,01. Se eu quiser fazer um acréscimo de 3%, eu vou fazer 1 mais 0,03. 1,03. Um acréscimo de 50%. 1 mais 0,50. 1,50 é o meu fator de acréscimo. Agora, um acréscimo de 70%. 1 mais 0,70. 1,70. E um acréscimo de 110%. Um acréscimo de 110% é 1 mais 1,10, ou seja, 2,10. Agora, vamos ver o fator de decréscimo. No acréscimo, eu vi que, para calcular o fator de acréscimo, eu fazia 1 mais o número decimal que representava a porcentagem. Agora, no fator de decréscimo, eu vou fazer 1 menos o valor do decimal que representa a porcentagem. Então, o decréscimo de 1%. O fator de correção vai ser 1 menos 0,01, ou seja, 0,99. Um decréscimo de 3%. 1 menos 0,03, dá 0,97. Um decréscimo de 50%, 1 menos 0,50, dá 0,50. Um decréscimo de 70%, 1 menos 0,70, que é 0,30. Então, esses fatores de correção, eles vão ser úteis para os próximos cálculos de problemas de porcentagem e de acréscimo e decréscimo sucessivo. Acréscimo e decréscimo sucessivo. Ao realizarmos mais de um desconto ou acréscimo, ou ainda uma combinação desses, podemos considerar esses eventos como sendo sucessivos, eventos que ocorrem sucessivamente. Para isso, basta usar o produto de todos os fatores, né? Sejam eles de acréscimo ou decréscimo. Basta multiplicá-los. Então, o montante final vai ser o capital inicial vezes o produto de todos esses fatores de correção. São eles T1, T2, Tn, tá? Então, basta usar o produto de todos os fatores de correção vezes o capital inicial. Assim, a gente obtém o montante final. Vamos ver um exemplo. Em uma propaganda de televisão, uma loja anunciou um desconto de 10% sobre o preço da etiqueta de todos os seus produtos. Mas na semana anterior, sem aviso prévio, a loja fez um aumento de 10% sobre todos os preços. Considerando o efeito acumulativo do acréscimo e do decréscimo sobre o preço original, o que o consumidor que chega à loja vai encontrar? Vai encontrar um valor maior ou menor, ou igual ao preço original, né? Lembrando, a loja fez um desconto, mas antes ela tinha feito um aumento. E aí, o que você acha? Nós vamos usar o conceito de acréscimo e decréscimo sucessivo e o fator de correção. Então, pela fórmula, basta o montante final vai ser o capital inicial, que eu não sei quanto é, eu vou colocar T, vezes a taxa de acréscimo e decréscimo. Bom, primeiro, quando eu tenho um acréscimo de 10%, eu tenho uma taxa de 1,10%, porque eu tenho um acréscimo de 10%. Isso ocorreu uma semana antes do desconto. Depois eu tive um desconto de 10%. Então, eu vou ter um fator de correção de 0,90. Então, primeiro eu tenho um fator de correção de acréscimo de 10, 1,10, e depois um fator de desconto de 10%, 0,9.
Então, 1,10 vezes 0,9 dá 0,99. Então, na verdade, o seu capital vai ser multiplicado por 0,99. O que isso corresponde? Isso corresponde que você teve um desconto de apenas 1% e não 10%. Então, o desconto dado, né, ao produto vai ser, na verdade, um desconto de 1% e não de 10%, como foi dito pelo lojista. Vamos ver mais um exercício sobre descontos sucessivos ou acréscimos sucessivos. Uma loja concede um desconto de 10% na compra de uma calça no mês de aniversário. Além disso, oferece um desconto de 5% para pagamento à vista. Qual é o total de desconto dado ao valor inicial da calça? Aí você vai falar, ai, professora, é 10 mais 15, 5 que dá 15. A gente soma desconto, gente? Não, não soma. A gente multiplica os fatores de correção. Então, preste atenção, tá? Preste atenção. Não é soma, é multiplicação do fator de correção. Então, de novo, eu vou usar a fórmula. O montante vai ser o capital vezes os dois produtos dos fatores de correção. Bom, ela te deu um desconto inicial de 10%, porque era o mês de aniversário. Então, o fator de correção é 0,90. Depois, um desconto de 5% para o pagamento à vista. Então, 5%, o fator de correção é 0,95. 0,90 vezes 0,95 dá 0,855. Ou seja, o seu valor final do produto vai ser 85,5% do valor inicial. Ou seja, o desconto dado foi um desconto de 14,5%. Aí você vai falar assim, ué, professora, mas quando eu vou à loja e tenho esses acúmulos, eles me dão 10 mais 5, me dão 15. Pois é, a moça da loja não sabe matemática financeira e te deu um desconto errado, te deu um desconto maior do que deveria dar. O desconto correto é 14,5% e não 15%. Ai, professora, mas então o que eu falo? Ou você tenta explicar essa questão de fator de correção, ou você fica com os seus 15% de desconto, mas sabendo que não está correto. O correto é 14,5%. Importante, isso cai no Enem. E no Enem vai ter lá a opção de 15% logo na letra A. Então, você precisa lembrar que a fórmula para descontos ou acréscimos sucessivos é o produto do fator de correção e não a sua soma. Preste atenção, tá?